Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, tirando o pó dos livros, fazendo sua atividade física, avaliando as fotos aéreas, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 268 do podcast Áreas Contaminadas, já na sua 7ª temporada. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas, misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, que é o caso do episódio de hoje, e por vezes ainda sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coriaço Riz, que também é a nossa revisora, gerente, coordenadora, analista, assistente, estagiária, enfim, ela é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company, presenciais e online para empresas do GAC, e são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. Essa nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é muito importante para a gente. Primeiro porque nos ajuda muito a pagar os boletos, que não param de chegar. Mas além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, uma demonstração de carinho, uma homenagem que essas pessoas fazem voluntariamente para nós. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos a fazer aqui o que estamos fazendo. E saber que há pessoas que consideram nosso trabalho importante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar. Então, se você também quiser, se você também puder se juntar a esse grupo, de atualmente 47 pessoas, é simples. Entre no site apoia.se/ECDambiental, que está tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD e em nome de toda a nossa comunidade, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras cujos nomes estão na descrição desse episódio. O nosso podcast conta também com duas queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas bastante importantes e renomadas no mercado, querendo unir as suas poderosas marcas ao que a gente faz aqui, mostrando que estamos no caminho certo nesse podcast. Isso também é uma coisa muito potente. Além do mais, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina, a periodicidade desse nosso trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. O patrocinador ouro é a Vessol Group. A Vessol oferece soluções e análises químicas em diferentes unidades no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro. Agradecemos demais essas duas empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dão aquela força, implicitamente dizendo para a gente continuar, e faremos isso com certeza. Preciso dar um aviso importante para vocês agora, que esse aviso está até um pouco atrasado. Estão abertas desde o início de maio as inscrições para o processo seletivo da 27ª turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso é, na minha opinião, disparado o curso mais importante e relevante do mercado brasileiro. E segundo alguns amigos no exterior dizem, é o mais relevante do GAC mundial, né? Não temos em outros lugares um curso como esse, em nenhum lugar do mundo, nem Estados Unidos, nem Europa, e nós temos aqui no SENAC, em São Paulo. Eu mesmo fui aluno da 3ª turma desse curso, criado por Rodrigo Cunha lá em 2005, assim como muita gente boa no mercado fez esse curso, né? Participou como aluno, alguns participam como docentes agora. O curso tem duração de 3 semestres, portanto é 1 ano e meio, com aulas aos sábados o dia inteiro. Parte dessas aulas é presencial, parte dessas aulas é online. Das presenciais, uma parte importante é de aulas práticas, que talvez seja o grande diferencial dessa pós-graduação. Coincidentemente, nesse último sábado aqui, tivemos uma das aulas mais impactantes do curso, uma aula prática sobre amostragem de solo, instalação de posto de monitoramento, e mais uma vez pudemos ter a noção da importância dessa aula e deste curso para o crescimento técnico do nosso GAC. Enfim, se você tiver interesse, entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação
área de meio ambiente, gerenciamento de áreas contaminadas. Se inscreva no processo seletivo. Se der tudo certo, nos veremos no Senac em agosto. Bom, pessoal, hoje teremos mais um episódio interessante. É o segundo episódio de uma série que pretendemos fazer com pessoas do GAC que estão lançando ideias, produtos e serviços diferentes para ajudar no dia a dia do nosso mercado, ao mesmo tempo que abre um caminho diferente, uma perspectiva diferente, cria possibilidades novas para pessoas do GAC. No primeiro episódio, semana passada, falamos com o Vitor Ponce, da Technology One, e hoje falaremos com o Calvin Yost. O Calvin já esteve conosco contando sua história lá no episódio 8. Ele voltou em algumas outras oportunidades e agora ele retorna falando da sua mudança de carreira e de vida, quando ele, buscando deixar o seu legado, saiu da corporação, saiu da Cetrel, para desenvolver um projeto que será a base do seu doutorado e futuramente será disponibilizado ao público, um framework para gerenciamento de dados ambientais. Conheça aqui nesse episódio o que é framework, qual é o projeto do Calvin e o que podemos esperar para o futuro tecnológico do GAC. Ouçam as palavras de Calvin Yost. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Áreas Contaminadas com um novo convidado ilustre, não tão novo porque ele já esteve aqui, mas faz tempo, né? No episódio 7 ele esteve aqui, o Calvin Yost. Calvin, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo novamente ao podcast Áreas Contaminadas. Fala Marcos, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui com você de novo. Fico muito feliz aqui em poder falar um pouquinho aqui das novidades. Estava lembrando que não só esse episódio, né, o 7, não sei se é 7 ou 8, mas enfim, é um episódio lá no começo, o primeiro que foi pro YouTube, teve alguns episódios anteriores que foram só no Spotify, mas depois você participou de outros episódios com mais gente, né, mas sozinho foi aquele e agora, praticamente 6 anos depois, né, estamos aqui. Faz um tempinho já, né, e desde sempre, né, acho que a gente vem catequizando, né, esse tema de transformação digital e cada vez mais visível, né, acho que agora com essa nova onda da IA veio com força, né, essa nova demanda por digital, e de fato, né, naquele segundo episódio ali que a gente foi pro YouTube, uma galera muito boa ali também, fazendo aquele projeto lá que... Sim, do sistema de dados. Sistema de dados, que inclusive era um case ali de intrusão de vapores, né, que eu acho que agora até tá ali sendo bem discutido novamente. Sim. A gente fazendo o nosso case brasileiro ali de intrusão de vapores, do cálculo do alfa, né? Exato. Então, acho que já ali alguns anos atrás a gente já em conjunto, em comunidade, mostrando algumas coisas que a gente entende que são importantes. Com dados a gente consegue ter ali segurança para tomar algumas decisões, né? Sim. Desses tempos para cá, você se tornou docente do Senac, já era docente, mas assim, firmou o pé ali, dando aula em todas as turmas desde então, algumas aulas em outras instituições, na ESA, Senac, na PUC, e sempre você lá na Cetrel, na área do GAC. E mais recentemente você saiu do GAC, ainda dentro da Cetrel, e agora o mais recente, que é o que motiva a nossa conversa aqui, você abandona o mundo corporativo, né, e vai se dedicar a outros projetos que você também vai contar. Mas como é que foi essa história da saída do GAC para a corporação, um pouco diferente, desacoplada do GAC, né? E como você sai de um negócio que todo mundo fala, caramba, é a corporação, né? Ali a gente quer ter um emprego como esse, assim, a segurança, o salário, o bônus, sei lá o quê, benefícios. E você pega, não, quer saber de uma coisa? Vou para Tapiraí. Como é que foi essa jornada aí, Calvin? Não, bacana. Na verdade eu tô, né, São Paulo, Tapiraí, né, tenho vindo pro interior bastante, realmente, mas continuo em São Paulo. Assim, foi bem interessante, né, esse movimento, esses últimos 2, 3 anos, que foi um apanhado, assim, de conhecimento que, rapaz, foi uma escola, né, então sou muito grato a tudo isso que aconteceu com essa provocação, né, que eu recebi de assumir ali aquela liderança na área de TI. A equipe lá, meu Deus, maravilhosa, né? Então
me ajudaram demais também nessa transição, que não é fácil, né? Uma transição ali com muitas competências similares, né, até o que eu tinha já de domínio da parte do digital, porém algumas competências que são complementares que eu precisei me aprofundar. E aí, né, claro, parte de cibersegurança, né, que o digital ali lidava pouco e precisava aprofundar muito mais, parte de infraestrutura, né, então existem alguns tópicos ali que a gente, de fato, carece, né, quando a gente sai desse caminho e percorre por outros. E isso me deu, de fato, uma visão do todo interessante. Foi, como eu disse, né, uma escola, precisei me aprofundar muito, precisei me dedicar bastante, e de fato, né, uma big de uma companhia, tem, enfim, uma série de projetos maravilhosos, e estava ali num processo forte, né, de integração com a Solvay chegando, tem um roadmap gigantesco ali de projetos de TI e de inovação. Dentro dessa estrutura, estava até comentando com você um pouquinho antes, né, eu sempre tive esse sonho muito, muito forte, muito latente de partir para um doutorado, né, eu acho que aquilo lá, né, acho que as pessoas na vida, cada um tenta deixar o seu legado, né? E algumas pessoas optam ali, meu legado vai ser plantar uma árvore, meu legado vai ser escrever um livro, meu legado vai ser deixar um filho. E o meu legado, dentro desse contexto mais acadêmico, né, foi desenhado nesse sentido. Vamos tentar deixar algo que a comunidade de meio ambiente possa utilizar de uma forma aberta, de uma forma que de fato seja útil, né, e que contribua ali, enfim, um pouquinho, né, uma gotinha aí com o trabalho das pessoas de uma forma melhor e que possa agregar ali no dia a dia. E esse sempre foi meu raciocínio, minha vontade, né, meu sonho de fazer esse doutorado. Acabou que nesses últimos meses, né, batendo papo ali com a minha orientadora, né, a Ana Russo, que fez ali o Nesp com a gente, da minha turma e tal, ela tá na USP lá como professora e ela, poxa, Calvin, que projeto legal que você tem, vamos fazer aqui junto. E os universos, né, os planetas se alinharam. Eu falei, rapaz, quando que eu vou ter uma oportunidade dessa, né, de ter uma orientadora dessa, com esse calibre, disposta, né, a me orientar? Falei, meu, ou é agora ou não é nunca, né? Então, assim, que a orientadora disposta, timing desse, né, que eu tô com esse movimento das IAs acontecendo, né, esse início da onda das IAs, então eu pesei ali, né, todos os prós e contras e entendi que esse poderia ser um time muito interessante para começar a desdobrar esse doutorado, né, que eventualmente, né, pode também se desdobrar numa startup. E falei, bom, acho que é uma hora importante para eu poder arriscar, para eu poder, claro, fazer esse movimento, deixar esse legado. Como eu sempre tive essa vontade de fazer o doutorado, por que eu vou esperar 5, 10 anos? Por que eu não posso fazer ele agora? Claro que eu precisei me preparar, precisei me planejar, não foi algo do dia para a noite, né? Inclusive, dentro da Cetrel ali, precisei conversar, né, com a minha liderança, com o pessoal do RH ali para fazer esses movimentos de transição acontecerem da melhor forma possível. Nunca são fáceis, né? Claro. Mas as coisas têm que ser mais bem planejadas. E aí, tudo ali, né, a gente foi conversando, havia uma coordenadora minha que estava sendo preparada para isso, uma pessoa fantástica, acabou topando ali o desafio, ficou no meu lugar, e hoje estão ali com uma estrutura muito bacana, profissionais muito, muito competentes, e tocando ali os projetinhos da Cetrel. Hoje eu me sinto, né, muito feliz ali de tudo que eu construí, de tudo que eu consegui provocar, e sigo, né, esse meu caminho aqui, né, com essa proposta que eu tenho, né, hoje meu projeto, Marcos, ele vai numa linha, né, dentro do doutorado, até parece várias palavras soltas assim, né, o tema, na verdade, é
desenvolvimento de um framework para que seja utilizado, né, pelos profissionais de meio ambiente, de saúde e segurança, que utiliza essas tecnologias de blockchain, de modelos de linguagem, né, grandes modelos de linguagem, de machine learning, para apoiar, né, esses engenheiros, gestores ambientais, profissionais, consultores de meio ambiente, de saúde e segurança, com essas ferramentas. Né? E o que significa isso? O que é um framework? O que isso consiste? É um programa? É um software? Não. Né? É um modo de pensar, é uma caixa de ferramentas. Né? Então, assim, quais que são aquelas ferramentas, aqueles dispositivos, aquelas formas que eu preciso usar para conseguir fazer o meu trabalho? Né? Então, vamos lá, vou usar os casos mais banais. Eu preciso comparar um valor com a legislação. Isso é uma forma de pensar. Preciso sempre comparar. Se ele estiver acima da legislação, quer dizer que está violando. Isso é uma forma do engenheiro ambiental pensar. Né? A contaminação passou um valor, quer dizer que, né, excedeu, quer dizer que violou, quer dizer que restringiu. Ok, né? Mas não é só isso. Então eu posso também utilizar uma outra forma de pensar, uma forma que eu pego lá a minha tabela, minha cross table, a minha tabela transposta e coloco os dados ali de um jeito que eu consigo ver eles ao longo do tempo, ao longo dos compostos, ao longo dos pontos. Isso me facilita visualizar esses dados. Isso é uma forma de pensar também, é uma forma de ajustar a minha visualização? Pode ser. É um outro framework que eu posso utilizar. O Menkendo, né, uma análise estatística que eu consigo ver se as concentrações estão decaindo ao longo do tempo, estão subindo ao longo do tempo. É uma outra forma de pensar, sim, né, é um outro framework. Então, quanto framework, todos esses elementos, espacial eles são... também, Calvin, ou não? Uma pluma é um outro framework, né? Então, todos esses elementos conjugados, eles formam essa caixa de ferramentas, né? Esses conceitos que a gente utiliza no dia a dia para tomar nossas decisões. Mas aí você me para e me pergunta assim, poxa, Calvin, só em áreas contaminadas que eu posso ou devo usar esses conceitos? Provavelmente não. Provavelmente alguém que trabalha com emissões atmosféricas poderia se beneficiar de usar esses mesmos conceitos. E aí você pode me perguntar, pô, Calvin, existem talvez alguns frameworks que eles utilizem lá que a gente poderia se aproveitar? Com certeza sim. E aí é onde eu acho que eu posso agregar muito. Como eu passei por muitas áreas, eu conheço vários frameworks que as pessoas de outras áreas também utilizam e que eu estou tentando agregar em como que a gente poderia reaproveitar. Eu vou dar um exemplo. Puxa vida, a gente pode no GAC fazer simulações de quanto que o custo de um sistema de remediação poderia custar? Pode. Existem frameworks para isso? Existem. Monte Carlo, uma análise de Monte Carlo, por exemplo, é um framework que faz isso. Se a inflação subir tantos e tantos, então uma análise de sensibilidade ele faz. A inflação subiu tanto, a água está mais ou menos contaminada, o preço do carvão aumentou ou diminuiu. Então, quais são os sistemas que são mais ou menos adequados de acordo com esses milhões e milhões e milhares de variáveis que tem uma sensibilidade cada uma delas? Então, esse é um framework, um modo de pensar que pode ser utilizado, que a gente utiliza pouco em GAC, né, mas que outras áreas utilizam mais. Então, assim, qual que seria, então, um pacote mínimo ou uma estrutura mínima de modos de pensar que a gente poderia ter? Então, veja que o doutorado, ele não se propõe a ter um software, né, ele não é um software, não é um sistema, e sim esse framework, essa estrutura, quais são essas caixinhas que eu posso acessar, em quais condições, em quais guardrails, né, com quais constraints, né, com quais... limites, né, assim, domínios, né, condições de contorno, né, que a gente fala na modelagem.
Exato. Então, onde que eu uso, quando que eu uso, para que eu uso, dentro do nosso conceito de engenharia ambiental, essas condições, e é esse que é meu doutorado. Claro que se eu tiver um software que demonstre como isso funciona, me ajudaria muito a demonstrar que esse meu conceito faz sentido. Certo, certo. E aí é onde vem esse sistema que eu estou desenvolvendo, que eu venho postando no LinkedIn, alguns vídeos, algumas fotos, que é de fato, né, eu utilizando bastante a IA para me ajudar a desenvolver código, que é aquele código que a gente conhece ali em JavaScript, certo, em Python, né? Então não é a IA me dando a resposta, é a IA me gerando código. Assim como a IA traduz, sim, e traduz muito bem, ela não traduz do português para o inglês, do inglês para o português, ela também traduz do português para o JavaScript, do português para o Python. Então, no momento que eu falo para ela assim, me crie um módulo em JavaScript ou em Python, claro que eu não faço dessa forma, né? Eu tenho toda uma sistemática, que faça uma análise de main candle, ela vai saber traduzir do português para o JavaScript o main candle. Eu faço uma série de testes depois, eu devo ter 10 vezes mais código de teste, código de código mesmo nesse meu fluxo. E aí, beleza, eu testo, eu avalio aquilo de várias formas, se está fazendo sentido, se não está errado aquele conceito. E aí eu tenho ali, dentro desse meu conceito de dados, né, os dados que estão entrando no meu modelo digital e os dados que estão gerando o meu main candle. No exemplo do main candle, tem o exemplo do Monte Carlo, tem o exemplo da Puma, tem o exemplo de tudo. Então, eu estou começando a entender essa lógica. O software final está demonstrando para mim que esse framework que eu desenvolvi aqui, esse modo de pensar, ele faz sentido. Então, assim, o software acaba me ajudando quanto projeto de pesquisa. Aí aquelas questões, né, do que a gente acredita quanto crença, né, pessoal e coisas que devem ser levadas para frente, aquela questão do legado faz muito sentido aqui. Como é um projeto de pesquisa, conceitualmente, que eu estou levando, né, o software não está ligado a ele, mas é algo que vai acontecer paralelo, vai nascer uma eventual startup daí, possivelmente, ainda não sei, ainda está tudo muito novo, pensar que, puxa vida, estou aqui faz um pouquinho mais de um mês, né, que eu saí da Cetrel, então eu estou ainda tentando entender os caminhos que eu vou fazer. Claro que o doutorado já é algo muito, muito claro para mim, mas em relação assim a se isso vai virar uma startup, ainda estou refletindo bastante. Mas aquelas coisas que a gente acredita, né? Então, assim, eu sempre acreditei muito no poder da comunidade, no poder do código aberto. Certo. Veja, né? A gente tem alguns exemplos que são muito claros, né? Poxa, eu tenho o QGIS, que é um software de código aberto. Puxa vida, eu vejo um valor imenso no QGIS, né? E o ArcGIS, que é uma ferramenta também absurda, muito boa, uma ferramenta tecnicamente incrível, mas muito cara, de código fechado. E aí você pesa ali os prós e os contras de cada uma das ferramentas, e você começa a ver, né, pelo menos na minha interpretação hoje, como que o QGIS vai se destacando por conta de ser código aberto, a abrangência, né, da comunidade, as pessoas ali na faculdade já aprendendo a utilizar aquilo. Software vai dar problema. Software dá problema. A gente está aqui, né, no Zoom conversando e as coisas estão caindo. E a gente, puxa, caiu, ok, né? Então vamos voltar da onde caiu, a gente fala de novo, não tem problema, a gente não está xingando o Zoom, querendo morrer por causa disso. Vai dar problema, a gente sabe. Mas ok, a gente não está pagando nada para estar aqui, então, assim, o QGIS pode dar um problema ou outro, mas assim, é software aberto, a gente conceitualmente tem aquela questão assim, puxa vida, é tão bom isso que está sendo feito, né? É tão interessante
essa força da comunidade e estão sempre ali buscando melhorar aqueles problemas, quanto comunidade, são reportados os erros e as pessoas vão, né, criando plugins que vão resolvendo novos problemas. Então, é algo que, de fato, assim, eu gostaria que esse meu software tivesse. Fosse de código aberto, fosse em prol da comunidade. Particularmente, assim, né, pelo modelo de licença que eu estou tentando adotar para esse software, né, uma licença AGPL, é criar um paradigma que existe no nosso meio, né? Essa licença GPL, como é que ela funciona, Marcos? Ela é um tipo de licença que, uma vez que você propõe uma melhoria para esse sistema, né, para esse software, essa melhoria ela tem que ser pública. Então, assim, eu fui lá, eu mexi, o Calvin foi lá e liberou o código-fonte. Né, eu vou, assim, no momento que tiver ali minimamente viável, né, porque ele está com muitas instabilidades ainda, né, e por ser um projeto que trata de questões ambientais, conceitualmente tem uma preocupação que alguém utilize o sistema de forma irresponsável, libere uma área, usei o sistema do Calvin, né? Então, assim, eu quero colocar todos os guardrails, né, todos os limites de segurança, antes que alguém tome uma decisão dessa. Então, eu estou aqui propondo essas formas, depois eu até vou te mostrar aqui, a gente vai falando para o público conseguir ouvir e entender. Eu quero ter todos esses guardrails colocados antes, né? De alguém tomar uma decisão e falar, puxa vida, eu tomei a decisão por causa do sistema, né? Não ter esse tipo de condição. Então, assim, eu vou publicar esse código-fonte, vou disponibilizá-lo, e aí, cada vez que alguém for lá e fizer uma melhoria, essa melhoria tem que voltar para a comunidade por conta desse tipo de licença. Assim, a minha visão, né, aqui na nossa comunidade do GAC, sempre houve uma questão de, isso aqui que eu fiz é meu, é um my precious, e eu não vou abrir para ninguém. Então, assim, com isso eu já faço, claro, um grande esforço em fazer uma boa parte do código, mas, assim, todo mundo que for fazer já vai sabendo que, assim, tudo que eu fizer vai ser em prol da comunidade. Legal. E, né, acabou essa dor, né, que existe hoje, né, já vai sabendo que a linha de base é essa. Sempre acho que foi um perfil muito meu, você vê nas minhas aulas lá, meu trabalho final de curso com os alunos sempre foi, né, faça fazer uma coisa, né, uma publicação para a comunidade do GAC, poste no LinkedIn, enfim, sempre foi assim, fomentar de produtos a comunidade. Acho que assim, a gente às vezes fica brigando para dividir mais o bolo, e às vezes a gente pode fazer apenas o bolo crescer mais, ter mais bolo para todo mundo. Tem oportunidade para isso. Eu sou extremamente confiante nisso. Quantas e quantas áreas contaminadas não existem por aí que não são nem conhecidas? Pois é, nem conhecidas, é isso mesmo. Mas me fala uma coisa, você então está no doutorado, o projeto do doutorado é fazer o framework. O software é um jeito de demonstrar que o framework funciona, né? E aí esse framework é um framework que tem vários frameworks dentro dele. Tá correto isso, Calvin? E esses frameworks dentro formam um conjunto, você conseguiu ordenar isso tudo? Ou você está vendo um por um? Como é que você está? Ou você está partindo do todo, indo para as partes? Como é que você está fazendo? Legal, Marcão. Eu vou até... Aqui eu vou... Telespectadores, aqui eu vou... Ele tá me mostrando aqui, pessoal. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Azar de vocês. Qual que é o conceito por trás, né? O que eu quero propor, né, para quem for utilizar essa ferramenta de código aberto, e até vai ser, né, uma provocação para quem já tem softwares desenvolvidos para que melhore, né, ou agregue funcionalidades nos próprios softwares. Hoje existem softwares que são muito bons, que já existem por aí, que fazem coisas, não tudo que está aqui, mas algumas pontas, né, do que existe. Mas aqui é o conceito central, né, é o que a gente chama de digital twin, né, ou um gêmeo digital. O que significa isso? É como se fosse eu tô num avião voando esse avião, só que não é um avião de verdade. Eu tô ali na cabine de treinamento. Um simulador de voo ali.
ele é exatamente igualzinho, os mesmos botões, eu posso simular as mesmas condições de voo, só que não é, claro, a minha área de verdade. Então aqui, no painel que eu estou inicial, é basicamente toda a relação dos meus sites aqui, então eu consigo ver todos os meus registros, né, tudo que eu posso fazer está nesse painel inicial. Então, que nem você falou, todos os frameworks estão aqui, não seriam os frameworks, não diria que são os frameworks, mas sim as ferramentas, né? Então, assim, posso importar um dado, posso fazer uma simulação, posso importar um arquivo de CAD, de GIS, né? Então, seriam mais essas ferramentas. E aqui, algo, né, que é bem novo nesse modelo, que não tem nos demais, assim, uma coisa que eu coloquei, Marcos, assim, todos os elementos ambientais, eles estão conectados. Em lugar nenhum eu vejo essas conexões. Uma pluma, ela está conectada a um poço monitora uma pluma. Uma pluma está vinculada a um bloco geológico. Uma pluma afeta uma área é de responsabilidade de um responsável técnico, esse responsável técnico vinculado a uma empresa. Eu tentei criar esses nós que se ligam para que as coisas façam sentido. Tudo no meio ambiente está vinculado. Então, como que a gente não consegue vincular isso? Então, aqui eu criei essa estrutura de vínculos ambientais para demonstrar justamente isso. E talvez uma das coisas mais disruptivas desse modelo, né, que eu estou criando, é a criação do que eu estou chamando aqui de Environmental Integrity Score. Eu pego todos os dados brutos, né, e conjugo esses dados em um grande fator que vem dos dados brutos. Esses dados, eles trazem ali o quão transparente é o meu Digital Twin, meu gêmeo digital, né, uma vez que esse Digital Twin, né, esse modelo, ele pode ser comunicado. Então, eu tenho aqui um módulo de comunicação. Eu posso abrir esse modelo para os diferentes stakeholders. Então, o órgão ambiental pode ter acesso a uma parte desses dados. Consultorias podem ter acesso a uma parte desses dados. Então, de acordo com as aberturas que eu vou fazendo, ele vai sendo mais ou menos transparente. Ele pode ter mais ou menos acurácia. Quanto que meus equipamentos e dispositivos estão calibrados? Isso eu posso colocar lá na ponta, no dado da ponta. E aí isso vai se propagando até chegar aqui nesse score. Quanto que meus dados estão completos? Entendi. Eu vou ter uma campanha planejada e vou ter uma campanha realizada. Essa comparação de planejado e realizado vai me dar uma completude. Né? Quanto que meus dados estão em tempo, né? Em tempo de serem executados. Então, assim, tenho campanhas trimestrais, campanhas semestrais. Elas foram realizadas em tempo. Então, se elas foram realizadas em tempo, elas vão ser ali categorizadas com um score a partir dos dados brutos, não é alguém falando. Sei. Ele está puxando os dados brutos que foram de fato realizados, né? Enfim, e tem uma série de outros, né? Consistência dos dados, comparabilidade dos dados, incertezas, que são muito importantes. A questão da incerteza, Marcos, é que você, assim, até lembro bastante de você quando a gente fala de incerteza, em todos os campos aqui, quando a gente vai entrar com um dado no modelo, uma das coisas que eu fiquei me batendo muito era pensar, puxa vida, como que a gente consegue trazer esse conceito da incerteza? Porque, puxa, algo que assim, me marcava muito, eu vou lá, vou instalar com o triado manual. Ao invés de fazer o direct push, ao invés de fazer do jeito direito, eu vou fazer o poção. E isso era algo que me incomodava, né? Poxa, onde que, dentro dos meus dados, eu vou aqui e falar que esse modelo, esse Digital Twin, tem uma qualidade pior do que um outro que foi feito da forma correta. Certo. Sendo que no final do dia, né, eu vou ter ali
a concentração de benzeno sendo medida da mesma forma nos dois. Pois é. Então, o que foi que eu acabei propondo, né? Então, a gente pode vir aqui na medida de benzeno, eventualmente, e aqui na minha medida, eu consigo, no valor da medida, criar um metadado, que a gente chama, né? Que é um campo que representa um campo, que é esse campo de incerteza. Certo. Primeiro, dentro dos metadados, eu posso falar se ele foi feito por um humano, por uma IA, se ele foi importado ou calculado. Isso já começa a me ajudar, entre outros, a falar se esse dado foi importado por uma IA, começa a colocar esses guardrails. Certo. Falei, de uma forma de... cuidado aqui, hein, pessoal. Esse dado que foi colocado por uma IA, não só cuidado, eu acho que assim, não é nenhuma questão de cuidado. Os dados que são inseridos por IA, a gente tem que tratar de uma outra forma. Eles são dados, podem ter um erro associado, porque as IAs alucinam. Sim, pois é. Então, assim, eles têm uma curva de distribuição. Ela pode ter alucinado em alguns... Naturalmente, ele pode ter ali alguma informação que está incoerente. A gente tem que saber disso. É a natureza da IA, é probabilística, não é determinística. Dados humanos são determinísticos. Claro que existem erros manuais. Sim. Mas dados de IA, conceitualmente de acordo com o modelo, claro que existem modelos mais potentes, menos potentes, são dados que a gente tem que saber que existem esse conceito de probabilístico. E aí, claro que assim, eu posso pedir a fonte desse dado da IA para ela alucinar, colocando a fonte é muito mais difícil. Né? Então, assim, eu vou criando esses guardrails. E aí, voltando para a incerteza que eu estava falando, aqui foi um jeito que eu usei, né, para propagar essa incerteza. Então, eu posso colocar que a incerteza pode ser muito alta na classe instalação. E 100% dessa classe instalação é muito alta. Eu venho aqui e coloco que 100% da classe instalação, ou da amostragem, o cara amostrou ali dentro da bexiga, dentro da bota. Né? Então, enfim, ou a parte analítica, não, em geral a parte analítica é baixa a incerteza. Ou a parte qualitativa, ou a parte modelada. Então veja que eu estou tentando usar aqui esses frameworks que não eram originalmente do GAC, que são metadados sobre o dado, né, para me ajudar a propagar uma incerteza, vai me abaixar um score que não é um score originalmente do GAC, que vai me abaixar um peso de um modelo, né, lá para frente. Mais do que isso, né, mais do que esse score, que vai ser uma nota que vai ser dada para um digital twin. E aqui eu não estou falando só de GAC, não, né? Aqui eu estou falando, tem aqui, claro, os dados de pH, né, das coisas que a gente conhece, mas como eu falei, né, eu estou falando também de dados ocupacionais, eu vou poder colocar as informações que eu quiser aqui dentro dos parâmetros que eu posso inserir. Vamos pôr um exemplozinho aqui. Dentro dos parâmetros, ó, eu vou ter parâmetros de água, ar, solo, geotécnicos, biota, saúde humana, climatologia, assessoramento remoto, governança, né? Então, toda a parte de ESG, saúde, então é para ser, de fato, um gêmeo digital de toda essa área que o ESG-H trabalha, né? E aqui, né, essa incerteza, todos esses dados também, a ideia é que eles se propaguem para o custo do ativo e do passivo ambiental. Então, assim, se eu gasto dinheiro com esse passivo, ele deve e vai se propagar para um custo, né? Então, eu vou ter custos aqui com as minhas campanhas mensais, anuais, esses custos vão se propagar no meu passivo, seja eles de GAC, seja eles de monitoramento de chaminé, o que é que seja, passivo trabalhista, né, a parte de saúde e segurança. E se eu tenho um ativo ambiental, eu também tenho lá crédito de carbono, uma área verde preservada, enfim. E claro que se eu tiver incertezas, aí o meu poço mal instalado, eu também vou ter um delta ali no meu passivo e no meu ativo. Então, se eu for vender minha área, eu tenho um passivo de 1 milhão, mais ou menos 1 milhão. Então, né, ali eu vou colocar, de fato, nesse Digital Twin, essa incerteza de ter
de ter esse poço mal instalado. O quanto que é ter um poço mal instalado no meu centro de massa? Sim. O que isso representa em custo lá no final, né? Exatamente. Incerteza, e a incerteza transformada em custo. Exatamente. Então é um pouco disso, assim, eu acho que essa vontade que a gente sempre teve de demonstrar coisas que são tecnicamente incorretas, que, né, a gente nunca conseguiu, eu estou tentando viabilizar com essa ferramenta. Eu acho que a ferramenta, ela vem muito com isso. E o que daqui, né, que a gente pode fazer acontecer, e aí é essa minha vontade da comunidade, né, que a comunidade venha e participe. Eu estou criando, né, essa série de ferramentas, né, então, poxa, vou criar aqui um módulo, eu trabalho com remediação, então vai ter um módulo aqui de diagramas de remediação, um módulo de análises temporais, onde eu vou conseguir fazer aqui minha análise de Menkendo, da pluma. Então, todas as análises temporais estão aqui. Se quiser fazer análise de tudo, eu vou conseguir fazer análise de todos os meus pontos, de todos os meus compostos, sem precisar ficar fazendo uma a uma na mão. Mas muito mais do que isso, muito mais do que ter esse monte de ferramenta, que eu, Calvin, particularmente, nem pretendo ter a gana de conseguir ter o poder de eu fazer a revisão de tudo isso. O que eu pretendo, de fato, é ter esse ambiente aqui de bibliotecas que são quase como plugins, né? Onde a comunidade vai conseguir vir aqui e desenvolver esses próprios plugins ou revisá-los. Revisar os dos outros, tá certo. E publicar. E até eventualmente assim, poxa, eu fiz um plugin que, quanto comunidade, né? Eu fiz um plugin que eu acho que é excelente, eu acho que é ótimo e eu queria ganhar uma graninha com ele. Ela vai lá e ao invés de deixar ele free, ela vai lá e monetiza e o cara vai lá e ganha a sua graninha com aquele plugin. Né? Não, eu acho que também tem que ser free. Ele vai lá e coloca como free. Sim. Então, assim, ele quanto participante desse contexto, a pessoa que utiliza a ferramenta, ele pode até ganhar uma grana participando disso daqui. Vai ser uma plataforma que vai conseguir ali até capitalizar uma pessoa que fizer um trabalho bem feito e a comunidade vai lá poder apoiar, dar um joinha, falar, pô, o trabalho que esse cara faz é muito legal, vale a pena, tá resolvendo a minha vida aqui muito bem. Não vou conseguir centralizar e atestar que, poxa, eu não tenho background de remediação. Como que eu vou fazer um plugin aqui de remediação? É por isso que, de fato, eu chamo e convido a comunidade para participar, né? E nesse momento que eu estou agora, é muito um momento de encontrar o que a gente chama de early adopters, né? As pessoas que estão ali novas, que gostariam de testar a ferramenta, claro que com responsabilidade, porque é uma ferramenta que está no estágio beta, né? Sim. Então ela pode ter muitos erros e dar muitas respostas erradas ainda. Então lá no site do ecobytes.com tem um campozinho lá, clique aqui para entrar, né, como early adopter, e eles podem se inscrever, né? Muito em breve eu devo começar a liberar esses links para a turma que quer começar a testar, reportar os bugs, né, para a gente ter esse primeiro mínimo produto viável para que todos consigam utilizar minimamente com essa condição que eu falei, assim, com responsabilidade. Então é um pouco essa a característica, né, de como eu uso a IA no meu dia a dia, né? Eu não uso ela num contexto profissional para ela me dar direto a resposta. Né? E se eu uso com uma série de características. Nesse caso do meu doutorado, eu tenho usado ela para me dar as ferramentas intermediárias que vão me dar a resposta. Então, ela faz a pergunta, ela me dá um código-fonte, que eu consigo testar esse código, que é o código que me responde Menkendo, que me responde Monte Carlo, que me responde coisas que consigo testar. E aí tá virando um produto muito grande, que é esse que você está vendo, né? Que é um produto que a gente já conhece, um produto que a gente sabe, né, avaliar se está fazendo sentido ali, uma geologia, um ponto, se ele está bem localizado, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação.
O que eu estou vendo aqui é uma avaliação visual, né? Então, como se fosse uma pluma, né? Meio que conjugada com o meio físico. Então, a ideia é que o produto também forneça essas visualizações, sessões, de repente, né? Um bloquinho 3D, assim. Esse que está mostrando, um bloquinho 3D. Legal. Isso. A ideia é Será justamente capaz essa. de fazer, né? Isso, a ideia é justamente essa. Quanto Digital Twin, a pessoa tem que conseguir fazer simulações muito rápidas para tomada de decisão muito rápida do que ela precisa fazer. E é claro que assim, no futuro, a ideia, né, de todo e qualquer Digital Twin é que ele evolua num nível em que você consiga executar ações utilizando esse Digital Twin. Então, abrir e fechar a válvula em tempo real. Né? Sim, sim. Isso num nível de maturidade muito alto. Sim. Né? Mas que claro que ele não está nesse estágio hoje. Sim. Mas do estágio que está é um negócio muito interessante, porque se ele já consegue interpolar e visualizar boa parte dos dados, já é um negócio assim muito, muito bom, né? Assim, muito útil. E ele pode também prever alguma coisa assim que seja relativamente simples, ele conseguiria prever. Vamos supor, eu quero bombear tantos litros por hora da camada tal com posto de bombeamento. O que acontece com a pluma? Hoje eu tenho aqui uns modos de demos, né? E eu crio, né, esses casos randomizados aqui, explicando, né, o que ele poderia fazer. Então o próprio usuário pode selecionar esses modos e ir entendendo quais são os usos que o software tem, que não são esses usos tão corriqueiros, né? Pô, se eu quiser fazer tal coisa, como é que eu faço? E se eu quiser usar uma rede neural para áreas contaminadas, qual ideia que eu poderia ter? Então, ele tem aqui dentro do tour do produto, né, esses modos de demonstração, onde o usuário pode ir clicando e vendo ali as opções. Um dos pontos, né, como sempre, eu sou muito, por ter trabalhado tanto com a parte de cybersecurity, eu até recomendo que ninguém saia colocando dado nenhum em lugar real, nenhum né? Dado real. Uhum. Então, uma das coisas que eu gastei muito tempo aqui foi criando módulos randomizáveis, para você randomizar os seus próprios dados, ele randomizar automaticamente, você treinar, né, com dados hipotéticos. Então, ele pega dados e espacializa dados quaisquer. Nesses módulos de tour, né, que eu criei, ele faz justamente isso, né? Ele pega alguns dados ali que são hipotéticos e vai, se eu fosse criar uma rede neural, se eu fosse criar uma análise de imagens aéreas, né? Como que ele faria, como que serviria. Então é bem interessante para os usuários que querem ali ter esse tipo de abordagem, né? Pô, queria saber o que o software tem para me oferecer nessa frente. Que ideias que eu poderia ter? Que senão a gente acaba fazendo mais do mesmo. Só vou colocar os dados ali e fazer a transposta. Vou colocar os dados, fazer a pluma. Vou colocar os dados, fazer o mankendo. Aí a gente não usa todo o potencial que tem, né? Então é um pouquinho nessa linha, assim. Eu trouxe muitos tutoriais, de fato, para os usuários conseguirem ter essas ideias, né? Interessante. E muita gente tem usado, né? Muita gente, sei lá, tem um número razoável de pessoas que tem usado no GAC a IA para fazer os relatórios a partir dos dados que vêm de algum lugar, né? Então, no caso, algum lugar seria esse seu trabalho. Já daria para fazer um relatório aí dentro desse ambiente ou exportaria os dados para um outro ambiente com uma outra IA para fazer um esqueleto de relatório? Não, muito boa pergunta. A gente tem aqui, Marcos, um módulo que é o módulo de relatórios. Mas a ideia de fato é que esse seja o que eu gosto de chamar de ambiente federado. Então, assim, um ambiente onde você faça tudo o que você precisa, certo. inclusive o seu relatório, né? Se você quiser utilizar esse ambiente para fazer o seu relatório. Aqui eu tenho esse módulo, que é o módulo, de fato, que é o módulo que faz os relatórios, e eu tento dentro dele trazer, né, alguns conceitos que eu acho importantes. Quais são?
caso o usuário tenha feito um relatório usando o agente de IA, que é esse agentezinho que eu tenho aqui, que usa de fato, eu posso usar aqui o Gemini, posso usar o ChatGPT, o Claude, posso usar um servidor local. Eu quero ter controle ali, que nada saia para fora do contexto aqui da minha consultoria, né? Então, ele tem a opção de selecionar qual ele quer. Então, caso ele tenha usado a IA nesse ambiente de report, ele vai essa condição de ter tagueado quais foram as sessões que foram feitas por um usuário humano e quais foram as sessões que foram feitas por uma IA. Mais do que isso, né, aqui eu coloco algumas coisinhas interessantes, né, que é o que a gente chama de scrolltelling, que conforme a gente vai fazendo o scrolling no relatório, a visada do modelo 3D, ela vai se adaptando para que a gente consiga ver exatamente o que o usuário queria dizer naquele momento do relatório. Por que a gente não pode, né, fazer de um jeito mais interessante, uma vez que a gente tem ferramenta para isso hoje? Então, eu já tentei colocando na ferramenta esses elementos. Futuramente, né, o que eu quero colocar aqui dentro das libraries lá, daquelas bibliotecas que os usuários vão desenvolver, isso já está no meu roadmap aqui, antes de entregar essa versão 1 para a comunidade, algumas outras ferramentas que, por exemplo, pintam de vermelho caso a referência da BNT esteja incorreta, eles já peguem alguns critérios assim, sabe? Ou então que a própria consultoria possa desenvolver ali o seu código, né, no JavaScript, aqui na library, que se o padrão do relatório estiver fora do padrão da consultoria, ele já, você colocou o título, o nome da figura embaixo, tem que ser em cima, né? Ele já pega ali usando um código regex, enfim, alguma coisa de programação que já interprete isso e já entenda esse conceito. Mas enfim, né, então aqui eu tenho, né, dentro do própria ferramenta, como fazer o próprio relatório na ferramenta usando os dados da ferramenta. Inclusive, que nem eu falei, eu posso chamar o meu agente de IA, que está aqui dentro da ferramenta para me ajudar a fazer esse relatório, né? Então ele tem essas ferramentas que me ajudam com isso. Então, assim, é uma ferramenta que eu pensei, que a gente chama, né, de end-to-end, né, de cabo a rabo, né? Então é para ser esse ambiente comum, assim, para uso de todos os frameworks, né, do que um profissional de meio ambiente precisa. Precisa fazer um relatório? Precisa. Então a ferramenta precisa ter isso. Entendi. Interessante. E daí tem o projeto do doutorado e, eventualmente, vai ter uma empresa sua, uma startup, né, como você falou, que vai desenvolver um produto a partir da tese, né, como um todo, né? Tem a tese, que é um trabalho, e o produto que vai ser vendável, né? Vamos chamar de vendável aqui. E qual é a diferença entre o que é aberto, portanto, é da tese e tá tudo, será de código aberto, tudo certinho do jeito que você falou, e o que é vendável, ou seja, lá na frente você vai viver disso, talvez, né? Então você vai... a sua profissão vai ser alguma coisa ligada a isso. E como é que você vai pagar os seus boletos a partir disso, Calvin? Boleto chega, né? Então, Marcos? Não tem o que fazer. Uma coisa que eu acho muito importante desde já, né? Eu acho que, assim, uma vez que todo o meu conceito desde o começo é um conceito de trazer a comunidade para jogar junto comigo. Então, assim, desde o começo eu entendo que eu tenho que ter uma transparência com a comunidade. Sim. Do que eu estou fazendo, de como eu estou fazendo, e, claro, de como eu vou monetizar, de como eu pretendo ganhar dinheiro com isso, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma crise em relação a falar com a comunidade, que são os meus parceiros, os meus clientes, aqueles que vão me ajudar a fazer isso acontecer, né? Zero crise em relação a explicar o que é isso, como que eu vou monetizar, como eu espero monetizar. Hoje,
grandes empresas, né, elas vivem desse conceito, né, do open source e das formas como a gente monetiza o open source. Uma das formas, que é provavelmente a forma como eu vou adotar, vai ser uma forma de o uso da infraestrutura ser um uso pago. Então vamos lá. Hoje eu tenho um código, né, que é um código que vai ser um código aberto, e aí o Marcão foi lá e falou, puta, Calvin, adorei esse software que você desenvolveu lá no seu doutorado, lá junto com o seu doutorado, e eu quero utilizar esse software. E aí você vai procurar, né, você vai olhar lá no ekbytes.com e vai ver que tem um sistema que está rodando bonitinho, né, que faz exatamente o que você quer que ele faça, que é o que eu prometi, que eu falei aqui no podcast, que já roda liso, e roda lindo. Pô, vou usar lá no sistema, no ekbytes.com, né, que o Calvin falou. E aí você vai chegar lá, você vai olhar assim, pô, mas aqui tem umas linhas que fala que cobra alguma coisa. Se eu usar tanto, vai cobrar alguma coisa. Mas o Calvin não falou que era código aberto? Ah, então o Calvin tá querendo me enganar. E não é assim, né? Não é bem assim. Isso é o conceito de infraestrutura como serviço, né? Então, assim, eu vou estar hospedando esse código-fonte numa infraestrutura que eu vou ter que pagar por essa infraestrutura. Claro, vai ter servidor, vai ter processador ali por trás rodando. Eu vou ter que garantir a segurança desses dados, né? Os seus dados vão ter que ficar armazenados lá, caso você queira. Claro que aqui ele está funcionando numa estrutura que, inclusive, se você não quiser deixar os dados armazenados lá, você pode. Tá? Tem uma série de camadas que depois eu vou explicar melhor, mais a fundo na documentação. Certo. Mas, eventualmente, se você quiser utilizar essa minha infraestrutura e ter zero dor de cabeça, você pode, e aí vai pagar uma taxinha lá, que eu espero que seja a menor taxa do mercado, né, entre todas as plataformas que existem hoje. Pelo que ela faz, inclusive. Mas aí você fala assim, não, Calvin, eu não quero pagar nada, eu quero ter a minha infraestrutura, eu tenho aqui minha equipe de TI, eu tenho meu servidor, eu tenho minhas condições de cibersegurança que eu opero ela sozinho, eu vou lá no seu GitHub, eu baixo o código-fonte e eu instalo aqui, tranquilo. Eu vou ter zero problema com isso, eu vou achar ótimo, porque você vai estar replicando esse meu código, vai ser mais um utilizando, mais um que vai entender como utilizar, né? Então, para mim, é o melhor dos mundos, né? Mais uma pessoa que vai estar por dentro de como utilizar. E caso, eventualmente, em algum momento, você encontre uma melhoria nesse meu código, aí entra aquela lição da licença. Qualquer melhoria incremental do código tem que ser disponibilizada para a comunidade como um todo. É o melhor dos mundos. Vai lá, disponibiliza para toda a comunidade, e a gente cresce quanto comunidade. Então é esse que é o conceito. Assim, a ideia, tanto com a infraestrutura, eu consiga monetizar. Eventualmente, uma das questões que eu penso também é naquelas libraries. Né, eu começar a publicar algumas libraries que são libraries pagas. Ou ter alguma comissão nas libraries, alguma coisa nesse sentido. E aí, né, os cursos lá, por exemplo, que eu tenho lá de alguns anos atrás, eu disponibilizar os cursos lá naquela plataforma das libraries, eu uso uma outra plataforma que eu tenho que pagar um valor lá, que, enfim, não sei se faz sentido, eu migro e a pessoa baixa lá via library no módulo de treinamentos. Vai ter um módulo de treinamentos, a pessoa pode assistir ali. Então, ao invés de eu ficar usando uma plataforma que hoje eu pago, eu trago ele para cá, ele chega para cá como uma library e a pessoa paga lá o curso de Power BI para meio ambiente como se fosse uma library no módulo de treinamentos. Então, são as formas como eu penso hoje que assim, eu poderia usar essa plataforma para monetizar, né, pagar os meus boletins que estão chegando, tá chegando. Interessante, né? Tem várias formas que eu, por exemplo, nem tinha pensado, né? Mas é verdade, né? Tudo isso que você falou certamente já é feito em outros mercados, né, Calvin? Não é uma invenção sua, agora você tirou do bolso do colete, tá aqui. Não. De fato, é para ser uma plataforma assim, muito dual, né? Acho que a gente vem falando muito em o que
nós, como consultores, temos a oferecer, né, e podemos colocar lá, mas hoje, né, eu tô compartilhando aqui ainda, hoje a plataforma ela tem aqui um conceito que eu trouxe que eu achei muito interessante, que os clientes também podem entrar aqui e podem criar esse sistema de bounties aqui, né, ou de recompensas, vamos dizer assim. Então ele pode fazer aqui, abrir, né, instalar um poço e abrir lá na plataforma um produto que ele não está sendo vendido, mas ele está sendo comprado. Sim. Então ele vai oferecer para o mercado a compra de um poço ou um projeto de remediação, ou o que quer que seja, e aqui avaliar com o mercado dentro das condições, né, que ele tenha de custo, técnico, qual que seria ali as condições que ele entende que são interessantes para ele, para o digital twin daquela área dele, que todos vão ver qual que é a geologia, qual que é a profundidade, qual que é o planejamento, e todos vão poder dar um custo muito mais assertivo daquelas condições, né? Então veja só o grau de ganho. Sim, né? sim. Inclusive a proposta comercial ela pode ser enviada via report. Sim. O tamanho que isso aqui pode ganhar é o tamanho que a gente quiser dar. Certo. Né? Certo. E quanto open source, é muito legal, porque assim, não depende do Calvin, é um conceito, é um framework, qualquer ferramenta pode assumir isso daqui, esse conceito, né, incluir nas ferramentas que existem, utilizar essa lógica. É aquilo, assim, eu acho que eu tive um vislumbre, um sonho, uma vontade, acho que assim, o que de fato eu quero é mostrar como isso pode dar certo, como isso pode se tangibilizar, e eventualmente que com isso tangibilizado a gente agora fazer o mais difícil, né? Construir nas pessoas essa visão, como que isso pode se materializar, como que isso pode de fato virar alguma coisa real, né? E aí para você usar, como você está me mostrando aqui, ou você falou do cliente, né? O cliente tem isso também, está usando e ele elabora o memorial dele, né? O memorial para fazer a licitação a partir desse ambiente, o que seria legal. Mas para o cara usar isso aí, ele tem que ser um gênio, tipo Calvin, Átila, Leandro, Diego e tal, ou uma pessoa normal conseguiria mexer nisso aí, Calvin? Rapaz, aqui basicamente assim, o cara sabe usar um GPS e sabe usar isso daqui. Né? Então, eu quero colocar um poço. Vem aqui, clica, colocar um poço. Já o poço vai nascer. Então, assim, não é para ser algo muito difícil. Como eu comentei, né, eu foquei muito esforço em criar esses tours do produto aqui no Help, né? Então você vai ver o Getting Started, né? O começar a utilizar, tem 30 passos de como que você começa a utilizar gestão de dados, 8 passos, modelos analíticos, eu fiz, de fato, de propósito, com que esses tours de iniciar a utilizar sejam muito coerentes. Assim, eu sou um cara sozinho, então, assim, se o próprio software não se explicar, eu não vou ter condição, né, de explicar. Então, de fato, tenho isso aqui bem forte. Eu tenho, claro, também uma documentação dele, que é algo que eu pretendo em breve até lançar para a comunidade, essa documentação do produto como um todo. Aquela parte de documentação de software mesmo, né? Tudo que compõe o produto, tudo que a gente pode. E assim, né? Eu acho que até esse ponto, Marcos, é algo que me chama muita atenção, né? Claro que assim, eu venho pesquisando muito em como utilizar a inteligência artificial para programação, no caso, em específico aqui, né, que eu venho fazendo. E por eu trabalhar, né, nessa área de TI, então eu já conhecia muitos fluxos de programação, então me ajudou a ter muita velocidade para fazer isso. As ferramentas, os fluxos, as boas práticas, os prompts, etc. Claro que o ouvinte aqui não vai estar vendo essas telas, mas no meu LinkedIn, se for lá, no meu Substack, se for lá, vai conseguir ver também o que foi produzido. E isso me coloca num ponto
que eu acho que não são todos, né, as pessoas da nossa área que ainda caiu essa ficha, do poder, né, que a IA tem no modelo que a gente está vivendo hoje, né? Assim, eu acho que o bom ou o mal do que a IA pode gerar está no que a gente vai usar, no que a gente vai aplicar com ela. E claro que muita coisa ruim pode ser feita com ela. Uhum. Mas assim, Marcos, assim, conceitualmente, olha essa ferramenta que foi criada, Sim. né? E assim, zero méritos meus. Isso aqui daqui a um ano vai virar commodity. Todo mundo vai conseguir fazer. Uhum. Né? Eu acho que assim, eu fui o primeiro, ok, mas vai virar commodity, né? O código vai virar commodity. O meu mérito é talvez ter sido o primeiro que demonstrou que isso é possível, né? E trazer, né, para o nosso uso aqui, né? Para o nosso mundinho, né? Uhum. Mas olha, cara, assim, foi um mês de trabalho árduo. E olha isso, cara, olha onde a gente chegou, né? Realmente, Com impressionante. um mês de um trabalho, assim, muito trabalho, bem executado, com um caminho ali que eu já conhecia, né, de como fazer. Mas é um projeto que, assim, tem estruturas para mudar muito de como a gente pensa, Uhum. né? Se, claro, se bem aplicado, se, claro, se as legislações tiverem algumas mudanças de rota, né? Acho que tem muita coisa que precisa acontecer para algumas das coisas aqui mudarem de rumo também. Mas de bote pronto, assim, os profissionais começarem a usar uma ferramenta nova para melhorar o dia a dia de gestão de dados, sem dúvida. Com um mês de um trabalho muito, muito, muito árduo. Eu fico imaginando, né, com mais meses, com mais disponibilidade de token, né? Hoje eu tenho uma disponibilidade muito restrita de tokens, né? Então a gente usa ali o quanto que a gente consegue ter ali das ferramentas. Eu fico me perguntando se hoje no nosso mercado de GAC as pessoas têm essa consciência do que é possível fazer com a IA se bem utilizada. Ou se a gente está só de fato utilizando para responder e-mail. Faça o meu e-mail ficar melhor, traduza isso, traduza aquilo. Assim, se bem utilizada, de fato, me parece que ela é uma ferramenta poderosíssima para a gente conseguir realizar boa parte daquilo que a gente tem de grandes objetivos. Eu vejo até muita gente falando assim, não vou usar IA, né? Muito ludita, né? Assim, Sim. para lembrar, não sei se todos conhecem a história dos luditas, né? Aquele pessoal que Quebrava as máquinas na Revolução quebrando as Industrial, sim. máquinas na Revolução Industrial. Não vou utilizar. Para mim, é muito sem sentido querer ir contra essa onda, vai ser completamente engolido. Assim, não tem como, né? Tem que surfar essa onda e tentar tirar o melhor dela. Uhum. Quem não tiver nesse caminho, simplesmente vai ser levado por ela, né? Vai acontecer, queira nós queiramos, queira nós não queiramos, né? E aí a grande pergunta é como a gente tira o melhor proveito se preparando para aquelas pessoas que a gente sabe que vão fazer um proveito ruim, né? Isso vai ter também. Então acho que é um pouco dessa minha provocação, assim, acho que com tudo isso que foi posto é o que eu trago, né, para o nosso público aqui, Marcão. O quanto que não se está utilizando ou por medo ou por ignorância ou por na minha empresa não pode, então se na minha empresa não pode, eu também não vou nem correr atrás, né? Sim. Eu acho, né? Também não sou expert, não estou no dia a dia do mercado, mas eu acho que estão usando e bastante, né? Eu acho que existe um incentivo, pelo menos nas empresas médias e grandes, para que se use cada vez mais. Acho que nas pequenas também. Só que eu acho que o uso está sendo mais, como você falou, um uso de IA generativa para falar, olha, escreva o meu relatório aqui, né? Então, generativa normalzona, tipo o ChatGPT e tal, né? Então, talvez uma customização aqui e ali, mas nada como o que você mostrou, claro, né? E daí eu vejo, por conta desse uso da IA dessa forma, que tá menos gente entrando no mercado, então menos o júnior fazendo o trabalho de júnior
E daí uma dúvida que as pessoas têm, eu queria ver o que você acha, como nós vamos fazer daqui a pouco sem o Júnior, né? Sem o desenvolvimento desse Júnior? Acho que, para mim, Marcos, algumas coisas que têm que ficar muito claras para a gente a partir de agora e que talvez sejam pontos que doam muito para a gente que tem um perfil muito técnico. Mas são importantes que a gente consiga materializar logo esses pontos e saber superá-los, né? Buscar as escassezes, onde está a escassez e onde vão estar as abundâncias nesse novo mundo, nessa nova onda que está chegando. Então, o que a IA vai trazer que vai trazer escassez? O que a IA vai trazer que vai trazer abundância? Uma coisa muito óbvia de abundância que a IA vai trazer: cognição sintética. Isso já está claro, né? A IA vem para trazer uma cognição sintética. Ela traz geração de texto com muita inteligência, inclusive, geração de código com muita inteligência, tradução com muita inteligência, capacidade de síntese, capacidade de expansão, né? Então, acho que isso, para nós que somos técnicos, dói, porque a gente ficou tanto tempo, né, ali para se aprofundar num assunto. É doído a hora que a gente vê algo que consegue ter cognição. Ok, mas está posto, né? Vai ter abundância de cognição. E não foi o Kalman que inventou isso, né? Isso aí... Tá posto. Simulações, pô, meu sistema faz isso. Vai ter abundância de simulações. Um gêmeo digital nada mais é do que um sistema que simula coisas, né? Então a gente pode fazer um case, 10 cases, 1000 cases simulando coisas. Então a gente vai ter simulações em abundância. Quero fazer uma foto com caldo com cabelo. Quero ver como que eu ficaria loiro, moreno, né? Posso. Vou ter abundância de generativos, né? São todos itens que a proveniência da IA vai me trazer abundância. Agora você me pergunta, onde que vai estar a escassez? É aí que a gente precisa mirar, né? Show me the money. Onde que vai estar a escassez é onde vai estar as oportunidades. Escassez. A verdade em campo. Os dados de campo. A IA vai ter ainda um bom tempo até conseguir ir a campo coletar dados. Claro, existem os sensores, claro. Os robôs estão chegando, Mas ainda tem, né? Ainda tem uma caminhada. Ainda tem um espaço para isso acontecer. Ainda vai existir esse gap até isso acontecer. Então, essa verdade do campo, dos dados sendo coletados, os dados reais, a IA não vai conseguir. A temperatura lá é 26 graus e 3. A realidade do campo, isso não muda. O hardware, a energia, isso vai ser escasso. Isso vai continuar sendo escasso. Então, eu ter ali a CPU que roda a IA, o sistema de refrigeração que refrigera a IA, a energia que abastece essa IA, isso vai continuar sendo escasso. Né? Então, o profissional que tiver que trabalhar com esse tipo de domínio vai ser um profissional muito requerido no futuro. Curadoria, vai ter muito sinal, muito ruído, muita simulação. Aquela pessoa que saber fazer a curadoria, me gere um relatório de GAC, me gere 10 relatórios de GAC, me gere 1000 relatórios de GAC. Qual relatório de GAC que é o relatório bom? Aquele profissional que souber fazer a curadoria ou souber criar um pipeline de agentes de IA, ou um fluxo de trabalho, selecione os melhores dados, enfim, o melhor contexto, né, o melhor relatório. Não estamos usando relatório aqui só por causa do exemplo, né? Mas aquele que saiba selecionar o melhor relatório, seja o melhor curador, vai ser, de fato, o melhor profissional. A proveniência dos dados. Então, assim, poxa, você viu lá o meu gêmeo digital aqui. Todos poderiam ter o gêmeo digital da minha área, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas até lembrando daqueles NFTs lá, os Non-Fungible Tokens, vai ter que ter alguém que vai ter que ter o NFT oficial da área. Isso, exatamente. Então aqui é um conceito que o NFT funcionaria muito bem. Então assim, vai ter que ter um data owner,
Vai ter que ter o responsável técnico, o responsável legal e o data owner. Uhum. Esse data owner vai ter que ter ele, o NFT, que distribua esse Sim. blockchain que está por trás aqui para as pessoas. Vou distribuir esse para o cara que vai fazer lá a pluma dessa campanha e ele vai ter que me devolver para eu colocar no NFT oficial. Então, esse blockchain que tem a tecnologia de blockchain por trás, né, para que seja rastreável, auditável e que caso tenha algum problema no caminho, você veja ali se Aonde que é? Exato, né? Então, assim, a proveniência dos dados vai ser algo que vai ser escasso, Uhum. né? Conseguir rastrear essa proveniência. A questão do que a gente chama de skin in the game, da responsabilidade, colocar a pele no jogo. Negócio que eu estou fazendo agora, né? Eu saí do meu trabalho para pôr a pele no jogo. Nenhuma IA vai fazer isso. Sim, sim. E no meio ambiente, que IA que vai se responsabilizar pelo risco daquela pluma atingir uma comunidade? Pois é. Onde que estão as grandes oportunidades em meio ambiente? Justamente pelo conceito da área ambiental. É uma área que não vai acabar tão rápido. É uma área que assume riscos. Quanto mais riscos a gente quiser assumir, mais a gente, né, vai estar exposto a não perder o trabalho para IA. A Anthropic, a OpenAI, o Google não vai querer assumir o risco de uma área. Sim, claro. Né? Um conhecimento inspirador, diferente de um conhecimento, é algo que é escasso também. É o que você faz, por exemplo, o que o Marcos faz é um negócio legal, é um negócio que inspira, é um negócio que move as pessoas. Legal, obrigado. Isso é um negócio que a IA não faz. Uhum. Validação biológica, o ser humano, né, no loop. Então, assim, eu posso ser o Calvin, que sou um consultor que uso a IA, mas quando o meu cliente me ligar, ele não vai querer ligar e ser atendido por uma IA, ele vai querer ser atendido pelo Calvin. Mas, espere um pouco, que a sua ligação está sendo cortada para Tem gente, não sei o quê. Ninguém em sã consciência gosta disso, que é isso. Que é o contato biológico, que é o contato de alguém que de fato entenda seu problema, de que de fato... Então, se a gente começar a buscar o que é escasso, a gente vai encontrar aonde a gente tem que buscar e, eventualmente, né, o que a gente estava muito acostumado, que a escassez era cognição, era inteligência. E, eventualmente, deixou de ser. E nos frustra isso. A gente fica brigando, né, querendo que volte a ser e, infelizmente, não vai. Então, assim, vamos começar a olhar para as outras escassezes, que existem tantas outras. Sim. E, ok, beleza, diminuiu esse tamanho dessa escassez técnica, diminuiu. Vai ter ali, claro que agora vai ter muito trabalho ainda, o trabalho que sobrou é um trabalho de mais alto nível, porque a IA resolve coisas, mas não resolve tudo, e o que sobrou para resolver são coisas muito mais difíceis. Então, né, temos um problema sério. Isso. Mas tem uma quantidade de outras escassezes muito claras de que precisam ser resolvidas. E aí, né, como você comentou, poxa, como que o Júnior se encaixa nesse novo ambiente? Rapaz, esse milhão de coisas que eu falei aí é onde tem escassez. Onde que a gente pode colocar os profissionais júniores para trabalhar nesse milhão de escassezes que vão passar a existir? Não tem a resposta. Tem a provocação. Mas, de fato, existem, sem dúvida, uma série de novas vertentes que podem ser exploradas para quem tem aí visão de futuro, para quem, de fato, consegue explorar isso muito bem. Você falou das escassezes e aí, em geral, um nível alto, né? Então, o cara que atende o cliente, o cara que põe o skin in the game, né? Que vai assinar o relatório olhando para tudo, né? Todas as coisas ele que vai assinar. Tá? Nos próximos anos nós teremos esses profissionais aí, porque todo mundo vai querer ser esse profissional, né? Então nós teremos abundância desse profissional. Mas um prazo um pouco maior, como a gente não tem júnior entrando, porque o trabalho do júnior não será desse tipo, né? Ele vai ter que se adaptar, procurar uma outra escassez. Talvez seja mais difícil de formar esse cara ali na frente, né? Rapaz, assim, eu acho que é assim porque é assim como a gente trabalha hoje.
mas eventualmente porque nosso framework, né, ele não permite que seja de uma forma diferente. Vou te dar uma outra proposta, né? E aí eu vou trazer aqui para a ferramenta porque fica fácil da gente visualizar, né? Pensa num outro formato, né? Eu sou aqui hoje uma pessoa que eu faço mapas potenciométricos, né? Eu não sou alguém que assina, eu não sou responsável técnico nem responsável legal, eu sou uma pessoa que faz mapas potenciométricos. E hoje, conceitualmente, dentro da forma como é colocado ali dentro da estrutura do GAC, existem só essas duas personas, responsável técnico e responsável legal. Sim. A hora que eu coloco uma terceira persona, que é esse data owner, né, o responsável pelo dado, eu crio esse skin in the game. Então, se o cara foi lá e ele foi o responsável por criar aquele mapa potenciométrico e o nome dele vai ficar registrado ali no blockchain que ele criou aquele mapa potenciométrico, eu já mudo um pouco do conceito. Entendeu? Então, assim, é um pouco da forma de pensar. A gente precisa talvez mudar essa forma de pensar, né? Então, assim, o nome do Calvin agora está registrado ali como parte do blockchain. Ele criou aquele mapa potenciométrico. O nome dele vai ficar registrado para sempre naquele site do cliente A. Nunca mais ninguém vai conseguir apagar o nome dele dali. E se ele fizer alguma cagada naquele mapa potenciométrico, vai ficar o nome dele registrado ali. E se ele fizer um baita de um bom produto também, o score vai aumentar da área, porque quer dizer que a qualidade ambiental do site vai melhorar. Então isso vai refletir naquele score. E aquela área que antes tinha um passivo maior do que o ativo, agora vai ter um ativo maior do que o passivo, eventualmente, né? Veja como, né, a gente pode alterar esse paradigma de acordo com a forma como a gente vai colocando diferentes frameworks. Assim, eu estou dando um exemplo bem bobo, né, com um pouco de coisinhas que eu fiz dentro do software, mas como que isso pode escalar para outras coisas? Um outro elemento, né, que esse score, esse AES score que eu criei aqui, lá créditos de carbono, né? Aí precisaria mudar muita coisa, mas áreas que estão com déficit do score comprarem créditos de áreas que estão com o score sobrando, né? É um conceito que puxa lá dos créditos de carbono, né? Áreas que têm mais crédito, menos créditos. É a antiga valoração ambiental que a gente sempre quis fazer, aqui com dados reais que vêm ali da base, né? Então, uma área que está ali não está conseguindo fazer sua remediação, está se quebrando, uma área que está muito melhor vende. Calvin, isso dá certo, isso não dá, cara, é uma outra discussão, um outro local, né? Mas assim, dá para fazer? Dá. O que eu estou demonstrando quanto framework é que isso é possível. E algum dia alguém se propor a trazer isso para uma legislação, né, para algo nesse nível, a ferramenta ela está estruturada para permitir isso. Mas Calvin, faz sentido? Bom, faz sentido. É só ajustar a ferramenta, fazer o que faz mais sentido, né? Mas aí, veja, de novo, o skin in the game lá, o cara que colocou a pele no jogo para fazer o potenciométrico agora tá ali comprando e vendendo crédito pelo trabalho que ele fez. Os créditos estão sendo comercializados de acordo com o que ele fez. Trabalho, né? Então, assim, é só porque a gente mudou uma forma de pensar. Hoje existe mais uma parte que é o data owner e o data owner daquele potencial. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, às vezes é mudar um pouquinho esse racional de como que a gente vem pensando em como a gente faz as coisas, e a hora que a gente muda, a gente encontra talvez a outra saída. Se vai dar certo, se não vai, né, aí são as minhas grandes preocupações, né, o quanto que eventualmente, né, as corporações podem utilizar esses scores que estão sendo criados para começar a pesar a mão numa performance, né? Então, assim, eu já tenho tentado prever na própria ferramenta alguns elementos que ajudem as pessoas a avaliar a própria performance usando a ferramenta, a, inclusive, identificar pontos do que, o que eu precisaria fazer para melhorar esse meu indicador, né?
Já mexe nesses campos aqui, porque esses campos são os seus principais detectores, né? Então, assim, eu já estou tentando fazer isso, porque eu sei que são perguntas que vão vir. Trazer para o nível do dia a dia, né? Essa discussão para o dia a dia. Bom, quais são os seus próximas etapas dos seus planos? No doutorado, você está na Poli, né? Na Minas Metal ali, né? Minas Energia, isso. Antigamente era Minas Metal, né? Engenharia de Minas e Engenharia Metalúrgica era um departamento só. Um único, isso. Isso. E o que vai acontecer com o seu doutorado? Então, o que você vai fazer ali e quais são os passos da Ecobytes no mundo aberto aqui? Não, Marcão, maravilha. Hoje, qual que está sendo o plano, né? Eu tenho aqui para o próximo semestre, né, de fato, engatar aqui forte nas aulas, começar ali o doutorado já do jeito como tem que ser. E para a Ecobytes, quais são, né? Meu fluxo ideal eu finalizar esse roadmap de implementação básico. Eu tenho ali uma série de especificações que foram criadas, mais de 200 especificações para ter esse produto mínimo, antes de liberar ele para os early adopters. Tenho essa responsabilidade comigo de não liberar nada sem ter esse mínimo de segurança, de contornos aí, para que todos tenham um produto que funcione. Vou liberar para os early adopters, né? Vai ser uma seleção ali de poucos, que eu inclusive estou convidando muitos aí que queiram participar para se inscrever lá na plataforma, para eu saber quem tem interesse de fato em fazer parte desse pool. Desses early adopters eu gostaria, né, de receber muitos reportes de bug, né? Pô, aqui tá funcionando, não tá? Vai ter uma próxima rodada, né, que eu vou tentar resolver esses bugs. E aí sim abrir para essa comunidade geral, né? E aí vai ser esse momento que de fato vai ter esse acesso do sistema. Provavelmente, acredito eu que até o final do ano isso deve acontecer, né? De ter o sistema já liberado para todos. Caramba. Mas vamos ver, tô confiante. Claro que eu peguei uma fase aí interessante, né, onde os sistemas de alto nível ainda estavam num preço por token aí mais acessível, agora estão ficando mais caros, né? Acabei indo para uma fase aí onde as empresas, né, de IA estão pesando um pouquinho mais a mão agora nos custos para os sistemas de ponta, né? Dei um pouquinho de sorte, estamos conseguindo evoluir bem. Então acredito que até o final do ano deva ter aí um sisteminha fechado, bacaninha, para a gente conseguir divulgar e já pôr para a comunidade utilizar. Pô, legal pra caramba. Bom, boa sorte, né? Boa sorte e bom trabalho para você, Calvin. Mas antes da gente acabar, eu queria que você desse umas indicações para os ouvintes aqui. Eu, em geral, eu falo para o pessoal indicar o livro, o filme, né? Sei lá, talvez série, mas no seu caso, talvez, além disso tudo, algum software, algum site, algum caminho aí para o pessoal se embrenhar mais nas estatísticas multivariadas, nas redes neurais, sei lá, na aprendizagem, no machine learning, né? Ou na própria IA. Maravilha. Em relação a livro, tem um que foi meio que o livro que me abriu assim a mente, né, para o que está vindo. Ele é um livro, diria até pessimista, sobre IA, o The Coming Wave, né, a próxima onda do Suleiman, que é um dos caras que ajudou a desenvolver as primeiras IAs ali no Google. Ele traz não só o paradigma da IA, mas também o paradigma da programação genética, né, do código genético, né? Então, assim, esses dois conceitos, né, de como a parte de IA está evoluindo rapidamente, a parte de programação genética também está evoluindo rapidamente, que ele fala que são as duas grandes ondas de evolução humana futura, né? Então, eu acho bem interessante como ele aborda esse tema, né? Ele fala, né, que são duas ondas que vão vir, que vão nos levar, né, e que a gente precisa estar adaptado a essas ondas, né? E vai trazendo esses vários exemplos, né? Todos os exemplos de IA, todos os exemplos de questões genéticas, né? Os exemplos de
da vacina, né, como ela foi super positiva ali, questões também em agricultura, né, então ele vai trazendo ali como que a gente vai conseguindo superar algumas crises que a gente vai tendo, usando, e aí ele vai trazendo também alguns contrapontos, né, então é legal ter essa visão do Suleiman dentro do livro. Dentro de contextos mais técnicos, né, recentemente eu fiz uma apresentação para o Lucas, ali junto com o pessoal da PUC, falando sobre IA especificamente, ali, boas práticas, o que significa. Tá ali no LinkedIn da PUC de gerenciamento de áreas contaminadas, tem ali um link para o YouTube, é um material bem bacana, caso o pessoal queira ali entender um pouquinho mais de conceitos, saber o que é. Então, se buscar ali no LinkedIn da PUC de gerenciamento de áreas contaminadas, vai ter uma base muito legal sobre o que é IA. Quem quiser, de fato, se aprofundar mesmo, tem os cursos da PUC e do SENAC, né, que hoje a gente passa, tem um módulo só sobre IA, que eu passo ali sobre esse tema. Estou aqui na luta para desenvolver esse meu curso aqui também dentro do meu ambiente aqui da Equibytes, mas estou bem focado aqui nesse material aqui do aplicativo e da doutorado nesse momento, por isso que eu não fiz ainda. E eu acho que esse material dá uma base interessante. Aí, caso alguém tenha alguma questão mais pontual, assim, pode vir falar comigo no LinkedIn ali, que eu sou super aberto também, a gente pode bater um papo tranquilamente. Legal. Bom, Calvin, é isso aí, mas antes, tá, mais uma coisa antes, eu esqueci de perguntar alguma coisa, tem alguma coisa que você queira falar mais aí? Porque como eu não entendo, né, eu vou perguntando só o basicão. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar aí? Cara, acho que assim, a gente tem que, quanto comunidade, né, eu vou sempre focar muito nisso, uma das coisas que eu vou defender, né, acho que a partir daqui cada vez mais, é esse conceito de que a gente tem que se fortalecer quanto comunidade. Eu acho que sempre, historicamente, a gente ouve falar e defende muito, puxa vida, pesquisadores vieram para a Amazônia e colocaram na mala uma semente e estão levando o gene da semente para fora do país para explorar, né, aquele gene, né, e pegar a propriedade intelectual para eles. Ok, isso não pode. E se a gente fizer a pesquisa, faz aqui a extração do gene, pega o relatório, joga na IA e manda o relatório para fora? Não é muito pior? Ele fez o trabalho inteiro, extraiu os dados, processou os dados, colocou na IA e agora tá lá. Entendi. Então, assim, é muito pior. Já né? que a IA tá lá, né? Né? O dado tá lá, né? É isso aí, entendi. Então, assim, é muito pior. Como que a gente faz para contornar isso? É muito difícil, é muito difícil. Hoje, assim, Microsoft está vendo tudo que a gente está fazendo no Windows, Sim. Google está vendo tudo que a gente está fazendo na internet, Anthropic, Cloud Code está vendo tudo que a gente está fazendo em programação. Então, como que a gente sai desse paradigma? Para mim, é meio complicado, né? Não tem muito para a gente correr. Então, assim, para onde que a gente corre, para mim, é na comunidade. Quanto mais a comunidade compartilha e consegue, quanto comunidade ter esse compartilhamento de conhecimento e força, é ali que está o poder. Né? Então, por isso que assim, eu vou trazer tanto essa questão do open source, do conhecimento distribuído. O conhecimento não pode estar em nichos, né, em big techs ou only techs, né? Pô, meu dado ambiental, onde que está salvo o meu dado ambiental? Aí tem as empresas que vão listar algumas outras. Tá, tem eventualmente alguma coisa que poderia estar melhor aí. Sim. Então, assim, claro que não são todos os dados que são sensíveis, ok, eu concordo com isso. Mas quanto plataforma que eu estou utilizando, né,
o algoritmo que está sendo utilizado, ele foi avaliado por uma comunidade grande, que é o Menkendel, quanto de curadoria que passou por esse algoritmo, quantas pessoas foram lá e avaliaram aquele algoritmo, deram like, comentaram, estressaram aquele algoritmo antes de eu estar lá utilizando aquilo com critério, né? Eu estou trazendo para dentro de casa um código que eu nem sei de onde veio, o que faz, como faz, né? Tá certo. E estou colocando ele num relatório só porque alguém falou, moderno, e a hora que eu vou ler no final da planilha, aquilo não pode ser utilizado, não pode ser distribuído, não pode nada, porque é da propriedade de não sei quem. Sim. E aí a planilha também não dá para fazer nada, porque é toda travada, né? Sim. E eu não consigo entender o que está fazendo ali, eu só confio, né? Então, como que eu posso aceitar isso, né? Eu, técnico, né? Tô ali bravo que ela tá fazendo as coisas por mim, vou deixar que um negócio que eu nem sei o que tá fazendo por mim, tá fazendo por mim também. Exatamente. Né? Então é um pouco disso, assim, eu sempre gostei muito do open source, né, e é uma provocação que eu faço, assim, se a gente fica muito bravo quando pega uma semente ou um sapinho e colocam no tubo e levam para fora, a gente não pode também aceitar esse tipo de situação, né? Pegar o nosso dado que já está processado, que a gente fez um baita de trabalho, e a gente mande para um servidor lá fora que vai estar fazendo exatamente a mesma coisa, até já mais fácil, né? Tudo pronto, né? E a gente é o país do meio ambiente. Se a gente tem um poder muito grande, são os nossos dados ambientais. É a gente que tem que ter esse poder, é a gente que tem que ter essa responsabilidade de sermos os melhores para lidar com esses dados, para tratar esses dados e saber o que fazer com eles. Né? Se tem alguma coisa que o Brasil tem competência e o Brasil sempre foi bom, é isso. Então vamos ser esse gigante, esse poder que a gente tem essa competência. Então, para isso, vamos começar, quanto comunidade, a nos apropriar e crescer e ter as ferramentas certas e a comunidade certa para que isso aconteça. E a forma como eu vejo que hoje a gente consegue de combatividade com que tudo que vem aí é crescendo como comunidade. Né? Porque, de fato, a gente não tem, né, localmente nada que ainda a gente consiga batalhar, data centers, mesmo sendo alguns poucos locais, ainda não são nossos, né, de empresas locais. Então, assim, é a forma como a gente tem, ainda vamos ser nós mesmos, nossos próprios cérebros, nossas próprias competências e a nossa própria comunidade. Bom, Calvin, obrigado por ter vindo novamente, obrigado por ter explicado tudo isso para nós. E é isso aí, conte com a gente para o que você precisar e a nossa comunidade conta com você também. Valeu, Calvin. Tamo junto, Marcão. Um abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Calvin e que gostem dessa nova série de novos empreendimentos do GAC. Pretendemos falar aqui com mais gente que tem ideias novas, projetos novos, produtos novos, serviços novos para o público do GAC. Tivemos o episódio com o Vitor, tivemos esse com o Calvin, agendei uma conversa com o Rafinha, e se vocês souberem de mais alguém com ideia ou produto, me contem aqui e sugiram para essa conversa. Bom, foi muito legal ter falado novamente com o Calvin, sempre muito fascinante ver o que essa mente brilhante está buscando, e melhor ainda, buscando dentro do nosso GAC. Recomendo também a palestra que ele ministrou recentemente para a PUC Minas sobre IA, cujo link do YouTube está na descrição desse episódio. Bom, talvez pessoas como eu, mais idosas e nem tão brilhantes, tenham ficado meio assustadas com a conversa aqui. Framework, bibliotecas, IA, skin in the game, data owners. Realmente é uma situação complexa, mas para nós, mortais, penso que a ideia central dele para o GAC é fazer uma espécie de software, vamos chamar de software aqui. Então, software que terá dentro dele várias funções, umas feitas pelo próprio Calvin, outras feitas pela comunidade, que executarão dentro do ambiente do software atividades mais comuns do GAC. Gerenciamento de dados, interpretação de dados, avaliação de dados, relatórios, saídas visuais como perfis, seções, plumas, análises estatísticas, modelagem e tal. Tudo isso dentro, né, desse ambiente com códigos, com IA e dentro de limites de segurança de dados. Qualquer um poderá instalar esse software ou optar por usar a infraestrutura de dados do Calvin, e aí, neste caso, ele poderá ser merecidamente remunerado pelo trabalho. Uma coisa bastante interessante, na minha opinião, bastante inovadora.
E aí tem a ideia dele sobre o futuro do GAC com as IAs, é bastante interessante para a gente refletir, né? De acordo com ele, então, tudo leva a crer que as IAs vão substituir os trabalhos iniciais de escritório que eram feitos por júniors, que terão, provavelmente, vida curta no nosso mercado e outros mercados também, havendo espaço somente para quem conseguir localizar a escassez específica, e essas pessoas serão profissionais sêniors. Como poderemos ter sêniors sem ter júniors é outra história que, segundo Calvin, será resolvida por uma mudança total na forma de trabalho, pelo menos dentro do GAC. Bom, mas até lá, a maior chance é de vermos os postos de trabalhos iniciais, né, estagiários, analista júnior, assistente, sei lá quais são os nomes que são dados a esses profissionais em início de carreira, esses postos de trabalho vão diminuir, exceto, vejam só que coisa, os trabalhos de campo e os atendimentos a clientes. A inteligência, ou na teoria de Gardner das inteligências múltiplas, chamada inteligência lógico-matemática, a famosa mente analítica, que muitos de nós sempre se orgulharam de ter e foi historicamente sempre muito valorizada, parece ter seus dias contados, de acordo com o que o Calvin contou pra gente aqui. Mas uma coisa é certa, o capital sempre vai controlar os meios de produção e as formas de produção da maneira que propiciar maior acumulação para ele. Então vamos nos preparar enquanto assistimos o desenrolar dos acontecimentos. Agradeço demais ao Calvin por mais essa conversa sensacional e desejo muita sorte para ele na busca pelo seu legado. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil e a Vessel Group. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. Quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify e agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link e descrição está na descrição desse episódio. E continuem conosco nas redes. O Substack é ecdambiental.substack.com, o Instagram é @ecdambiental, o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.